Você tem esclerose múltipla porque você não tem fé. Muito provavelmente isso aí é falta de Deus. Você já tentou ir para a igreja ou então ler mais a Bíblia? Essas são algumas frases que, assim como eu, você provavelmente pode já ter escutado, dizendo que a sua doença é um pecado que você está pagando, seja seu ou de alguém da sua família. Mas será que nós temos um diagnóstico incurável por falta de fé? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Desesclerosando. E por aqui não tem tabu que não seja quebrado. Aqui a gente fala de tudo e, claro, sempre levando em consideração aquilo que é mais importante na nossa vida, que é ter cada vez mais qualidade. E você que tá por aqui, se você ainda não nos conhece, muito prazer! Eu sou a Juliana Ferreira, sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e ao meu lado tenho a Bia Janik. Eu sou a Bia Janik, nutricionista, e todos os dias falo com vocês nas redes sociais sobre alimentação saudável na esclerose múltipla. Além disso, também sou paciente de Emer há mais de 13 anos. E no Desesclerosando de hoje, nós vamos receber um convidado especialíssimo, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, Subseção Santana, e que precisou ter muita fé na sua jornada como pai de uma Emer que recebeu o diagnóstico aos 12 anos de idade. Um convidado esse que eu posso dizer com toda a certeza do mundo que foi a minha maior inspiração de fé. Exatamente. Hoje eu tenho a honra não só de receber o presidente dessa comissão tão importante, mas também que é o meu pai. Seja muito bem-vindo, Alberto Janik, ao Desesclerosando. Muito obrigado pelo convite. Alberto, é um prazer a gente receber você aqui no Desesclerosando para a gente falar sobre o assunto que é cheio de tabus, que é a religião, a fé dos pacientes que têm esclerose múltipla. E para a gente começar, como é para você ser pai de uma Emer, no caso a Bia, que tem esclerose múltipla há tanto tempo? Como foi acompanhá-la nesse processo de diagnóstico tão novinha e como a fé foi importante para você nesse período? Vamos lá, o assunto é grande, né? É longo, mas na realidade, com 12 anos, então, quando ela teve o diagnóstico, para nós, para mim, para minha esposa, para os pais, foi não diria um susto, muito mais além, um pânico, um desespero, uma aflição. Tudo começou com com a questão do diagnóstico, que é extremamente complexo, difícil, não é um resultado de exame de sangue, né, que a gente faz lá o exame de sangue e no dia seguinte fala se está com dengue ou não está. Então, até fechar esse diagnóstico, a gente chega no hospital e é AVC, não é AVC, e é hanseníase, não é hanseníase. Para o pai e para a mãe, para os pais na realidade, é um desespero, é um sentimento que não tem explicação, né? Porque a ordem natural das coisas é que primeiro que os mais velhos fiquem ruins e pela ordem natural da vida vão embora. Mas para a gente com a criança, né, na época ela criança ainda, fica muito difícil de te dar um termo certo de um sentimento único. É uma mistura absurda e louca que a gente não consegue entender e compreender, humanamente falando. Sim. E como a fé foi participante desse processo de aceitação e de acompanhamento da Bia? Então, a fé ela é algo bem complexo, né? Hoje a gente vive num sistema, numa estrutura social onde se subjuga muito a fé, né? E a gente consegue separar uma questão de fé e religião. São dois caminhos absolutamente diferentes para a gente em casa. Para nós, a fé, ela, além de, né, pode parecer clichê, mas ela foi e é fundamental para que a gente possa continuar passando pelos obstáculos do dia a dia. Ainda mais sabendo que é um quadro que não tem cura, tem controle, mas não tem cura. Então, sem esse sentimento de apoio que é a fé,
eu acho que seria realmente impossível a gente conseguir chegar e estar passando e ter passado por tudo que a gente passou. Perfeito. E já deixa a Bia fazer a pergunta dela, só mais uma pergunta. Você falou assim, fé é diferente de religião. Você pode explicar pra gente como é essa diferenciação entre fé e religião? Posso, mas eu vou explicar no meu conceito. A fé já começa a ser complexa aí, ela é muito complexa. Tem segmentos que vão falar que fé, religião tem que andar junto, tem segmentos que vão falar que não. A fé, ela é acreditar em algo que está totalmente fora do seu controle. Tem 2 pontos de vista que eu gosto de falar. Um deles é de Santo Agostinho, que ele fala na obra Fé e Razão, ele fala a respeito de que a fé tem olhos próprios. Isso é um absurdo de loucura, né? A fé, então, aquele sentimento que cada um tem particular em crer naquilo que é palpável para os seus olhos, para o seu entendimento. Então, ele não precisa seguir uma religião, que a religião, também ao meu ver, seria algo ligado a um segmento doutrinário, a um segmento de pensamento e regras humanas para determinado entendimento. Então, se professa a fé para algumas pessoas dentro de um segmento de dogmas e doutrinas. Para outros, pode seguir a fé sem necessariamente ter essas regras mais humanas, falando assim. Então a gente pode falar basicamente que fé é acreditar em algo superior, seja lá qual nome você quer dar. E a religião é seguir as regras que impostas por essa... Isso, desculpa. Imagina. A religião seria um caminho que você tem para exercitar a sua fé e chegar ao ser divino que você acredita. Então seria uma fórmula, seria um método de você chegar a esse ser. E ter a fé seria você crer naquilo, naquele ser divino. Aí você tem aí, seja uma entidade, um Deus, um ser superior, o nome que a pessoa bem entenda e queira falar. Perfeito, obrigada. E dentro da comissão em si, do direito e liberdade religiosa, você provavelmente já teve contato com muitos tipos de religiões e templos, e, enfim, vários locais em si, né? E hoje, conhecendo um pouquinho disso, você acredita, na sua opinião, que a fé é algo essencial para um paciente com um diagnóstico incurável, ou ele serve mais como um processo de conforto para o paciente nesse momento? Então, vamos lá. A religião, eu vejo que ela é algo necessário ao ser humano, em caráter geral. Não precisa ser uma pessoa com um diagnóstico de uma doença ou uma pessoa que seja 100% saudável, mas a religião ela é um caminho, pelo próprio nome do latim, que vem religar, religare, né? O religar o ser humano a algo divino. Então vejo que toda religião ela tem a sua importância. O ser humano, ele precisa, no meu entender, precisa ter uma ligação com algo divino. Então essa religião ela tem esse caminho, ela tem essa meta, pode-se dizer assim. Agora, a fé, mais do que nunca, seja naquilo que for, eu vejo que tanto para a família que está passando por isso, quanto para a pessoa, ela é mais do que primordial, necessária para que consiga se passar de uma maneira mais branda por todas as situações. Porque, como a gente falou, quando chega no médico, e eu sou posso até, alguns vão ficar meio chateados comigo, mas eu sou aquela pessoa que só vai no médico realmente se for muito necessário. O meu entendimento é um pouquinho mais antiquado, eu não sou muito de médico não. Mas a Bia já me olha com uma cara feia ali. Mas isso é normal de todos os homens, fiquem em paz. Pensei que era só os homens. Eu mesma não posso dar um espirro. Se eu tô dando um espirro, ele já vamos agora pro pronto-socorro. Agora esse daqui para ir no médico. É que na realidade eu não sei porquê, mas não me dou muito bem com médicos. Mas tudo bem, faz parte. Lógico, todo mundo tem que ir no médico. O que a gente entende é o seguinte: nós chegamos num lugar onde o profissional da área muitas vezes
não tem um lado humano muito acentuado, que infelizmente é uma realidade, né? Eu sou da área de humanas, eu sou do direito. O pessoal meio que da área de biológicas e da área de exatas não tem assim uma ligação tão... Deixa eu até mudar, tem uma ligação mais fria com esses sentimentos, né? Eles são mais frios nesse sentido. Até pelo médico, pela profissão, por tudo, que aquilo que ele vê, estuda, passa, né, acaba se tornando um pouco mais fechado. Então, quando você chega num determinado lugar, o médico já, olha, pode ser isso. Então, quando nós recebemos lá o primeiro exame, que eu acho que o primeiro exame que, se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que foi um líquor. Acho que foi um líquor. Depois já, aí a gente está falando de meses, né? E quando sai aquele líquor, ele sai um diagnóstico com uma folha e meia dizendo pode ser. Não lembro o termo certo, o termo técnico hipótese diagnóstica. Olha que beleza. Então vem lá dizendo hipótese diagnóstica. Deu um de tudo, deu sífilis, a lúpus. Lúpus, frieira. Frieira eu não tenho não, viu, gente? Então é aquele negócio, olha, nós não sabemos. Tá, então você tem uma pessoa que está tendo surtos, você tem uma pessoa que está tendo desmaios constantes e some o movimento do braço, some o movimento da mão e não enxerga direito e a perna não responde a estímulo. E você com a criança, teu filho ali, ninguém fala nada. Porque também não tem expertise para isso. Se você não consegue projetar isso em algo que te dê esperança, de ter uma força maior em que você busque apoio, fica difícil, fica complicado e pode até levar, como a gente conhece em alguns casos, a uma desestruturação total de tudo. Aí ao invés de você ser um berço de segurança para o paciente, você se torna mais um problema. Porque o paciente ele pensa da seguinte forma, vamos pensar assim nesse caminho. Olha, se eu falar em casa, piora. Se eu contar para o meu pai e para minha mãe, se eu contar, sei lá, para o meu esposo, esposa, namorada, seja lá quem for, vai piorar mais. Eles vão entrar em pânico, vão ficar mais nervosos, vão me trazer mais problemas, eu vou ter mais surtos, eu vou entrar numa situação psicológica mais complexa. Então, quando você consegue, não que isso seja muito fácil, mas quando você consegue projetar isso por uma segurança de que existe alguém maior que você, que tem um propósito em tudo isso que está acontecendo, a sua sensação de segurança e paz aumenta. Não supera, não fica perfeito, não existe perfeição, mas você tem um pouco mais de segurança nos seus sentimentos. Essa é um sentimento. Acho que até assim uma coisa que dentro da nossa doutrina de fé e de tudo que a gente acredita, a gente sempre teve uma base, uma visão assim do quanto, no nosso caso, a gente chama, né, o nosso ser superior de Deus, sempre foi assim. E eu sempre tive muito essa facilidade em casa de, por exemplo, eu recorrer aos meus pais e ter eles como grandes berços assim de... Agora não tem mais jeito, agora tô sem andar, agora lascou tudo, não vou poder voltar pra escola, não vou poder fazer isso e aquilo. Mas querendo ou não, mesmo sendo criança, né, ao longo de todos os anos em si, é muito tranquilizador ver que, por mais que tivesse caótica a situação na internação, os meus pais, pelo menos transparecendo a mim, estavam tranquilos. Tranquilos no sentido de que, Bia, Deus está cuidando de tudo. Então eu descansava neles e eles descansavam em Deus. Então assim, eu vejo o quanto para nós foi importante nesse processo um ter aonde se apoiar no outro. Sim. E chegar nessa questão do ser superior de Deus está protegendo todos. Então assim, isso na minha percepção, desde criança sempre foi um fator de segurança muito grande. Eu sabia que não estava tudo bem naquele momento, mas que ia ficar tudo bem porque Deus estava cuidando de tudo. Então sempre foi algo passado muito pra mim, que eu levei isso muito assim durante todo o meu diagnóstico. A Bia, ela abriu falando algumas frases e eu vou repeti-las daqui a pouquinho, mas só pra gente contextualizar, a gente já teve alguns pacientes que passaram por aqui e alguns
relataram a importância da fé, como a fé, de fato, assim como você falou, trouxe acalento para eles, a fé, a religião, mas ao mesmo tempo a gente ouviu desses pacientes frases como aquelas, isso é falta de fé, por isso que você foi diagnosticado. Você devia ler a Bíblia para você melhorar. Você tá pagando os pecados dos seus pais, ou de outras vidas. Até que ponto, na sua opinião, né, você acredita que essas frases são verídicas ou como elas podem influenciar dentro de um convívio de um paciente ou dentro... Imagina um pai falando isso para o filho, ou uma tia falando isso para um sobrinho, nesse contexto familiar e também de religião. Nós escutamos muitas coisas, muitas. Aqui não tem nem como enumerar cada coisa que a gente escutou. Bom, primeiro passo a gente tem que entender o seguinte: existem algumas religiões, algumas profissões de fé que realmente vão te trazer entendimento de karma e coisas assim. Não teria aqui essa técnica para te falar melhor. Mas o que eu posso te dizer é que, posso trazer para o meu lado daquilo que eu acredito dentro da minha fé. Tá? Não vou trazer nada nos outros entendimentos. Eu acredito que até na parte emocional, mais para a parte psicológica da coisa, quanto mais você fala para uma pessoa que está passando por qualquer espécie de problema, que ela tem, mesmo que seja involuntariamente, uma espécie de culpa daquilo que está acontecendo, porque quando você fala para alguém, olha, você tá ruim porque no fundo a culpa é sua, você fez alguma coisa errada, seja nessa vida, seja na outra, seja, sei lá, naquilo que você acredite, mas a culpa é sua. Ou seus pais fizeram alguma coisa errada porque você está aqui. Então você projeta a culpa de uma enfermidade que não é um tipo de enfermidade culpável. Algumas coisas a gente procura, né? Por exemplo, a pessoa que está lá com um diagnóstico de... não sou da área médica, hein, mas está com um diagnóstico de... como é que chama? Colesterol. Colesterol do cara está lá em encanamento todo entupido, tudo detonado, tudo destruído, vai na equipe multidisciplinar, passa no nutricionista, passa na físio, passa no cardiologista, faz um monte de exame, o cara fala, não pode mais isso, você tem que tomar esse remédio pro resto da vida. Daí você fala, não vou fazer nada disso, vou continuar mergulhado no bacon. Uhum. O que você fez? Aí você está pedindo. Sim. É um paradigma. Agora, uma doença que ela surge, que ninguém sabe de onde, quando, como. E é mais fácil você chegar para a família e falar assim, olha, talvez na vida passada, ou então sua família está em pecado, algum pecado que tem que ser descoberto, porque nós temos que fazer aí uma projeção astral, a gente tem que fazer uma constelação familiar, a gente tem, seja lá o que inventarem, uma cura interior, tem aí diversos nomes. A gente vai descobrir a raiz desse mal que entrou na sua família. Você acaba culpando a pessoa. Você está culpando a pessoa, a família. Na minha opinião, você está destruindo cada vez mais o emocional, porque eu não sou paciente, mas sou pai de paciente. Eu acho que quantas vezes você deve ter perguntado por quê, né? O que eu estou fazendo de errado para ter isso? A pessoa em casa que sofre isso, quantas vezes não deve ter perguntado, ou para Deus, ou para si mesmo, ou para a família, o que eu fiz de errado para ter esclerose, né? Até onde a culpa é minha. E no meu ver, quando você faz isso, ao invés de chegar e mostrar para a pessoa, olha, existe um outro caminho. Existe um caminho de aprender a conviver com, buscar o melhor para que você conviva melhor com essa situação e tenha oportunidades melhores, tanto mentalmente quanto fisicamente. Controlar melhor essa situação, independente do grau que você está, se é no começo do diagnóstico ou se você já está numa situação muito mais com sequelas, mas você não está sozinho. Não existe um porquê da sua doença. Existe um para quê que você vai receber essa resposta o dia que você tiver que receber e da forma que você tiver que receber com aquele ser divino que você acredita. Então, no meu caso, essa situação toda,
Eu não tenho que discutir com Deus. Brigo, fico nervoso. Quantas vezes cheguei e falei, pô, por quê? E a transmissão, às vezes a gente quer transmitir a doença pra gente, isso é uma coisa extremamente comum. Por que, minha filha? Por que não passa isso pra mim? Né? Mas não tem como. É difícil. É extremamente difícil, mas eu acredito em algo que eu sempre falo pra mim. Né? Eu vou contar uma parte da minha vida que a Bia conhece, mas as pessoas não conhecem. Mas eu perdi meu pai quando eu tinha 22 anos e, vamos dizer assim, ele optou por ir desse mundo. Não foi nenhuma doença, nem nada, foi uma opção dele. E foi muito difícil pra mim. E desde então tem uma frase que eu pego pra mim, que ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar. E é bem isso, eu vejo com os meus pacientes, com o convívio com a Bia, tudo tem um porquê. Não é fácil receber um diagnóstico, não é fácil perder alguém querido, mas são vivências e experiências que a gente tem que passar na nossa vida, que a gente não entende porquê, como assim que você disse, a gente vai entender no futuro. Mas, ou não, a gente precisa fé, né? passar por esse aprendizado por algum motivo. Talvez a Juliana, quando tinha 22 anos, se ela não tivesse passado por isso, ela não seria a Juliana de hoje. Seria uma outra pessoa. E aquela experiência que eu tive que passar me moldou para ser quem eu sou hoje. E a mesma coisa com a Bia, né? Se a Bia não tivesse recebido o diagnóstico há 12 anos atrás, onde será que estaria a Bia hoje? Né? A fé ela acaba te trazendo um conforto de uma forma que você tem uma aceitação daquilo que é melhor. Se está acontecendo isso, no meu entendimento, não cabe a me responder. Como é que eu consigo chegar para uma família que a gente tá nós passamos por situações, você passou por alguns problemas, a gente passa por alguns problemas, mas como é que a gente chega e explica para uma família que perde uma criança de 5 anos? Como é que a gente chega e explica para uma mãe, né, que tem lá um problema, uma enfermidade, um aborto? Como é que a gente vai explicar essas situações? Então eu acho que é muito mais importante do que tentar explicar o que é inexplicável é você talvez falar um pouquinho mais de fé. Por que está acontecendo isso? Eu não sei por quê. Eu sei que tem que acontecer. Eu sei que vai acontecer. Tá? Às vezes quando nós chegamos em situações que a gente teve à frente aí de algumas religiões durante muito tempo, não vem ao caso comentar, mas nós chegávamos em situações que a pessoa estava no leito de morte. E o que você vai falar para uma pessoa no leito de morte? Já desenganada, além do paliativo, né? O que você fala para aquela família? O que você fala para aquele pai? O que você fala para aquela mãe? Para os filhos que estão ali no leito? Vai chegar, não, olha... quantas vezes a gente vê situações por falta de conhecimento, tudo vai dar certo, vai melhorar, se você fizer isso melhora, se você fizer tal coisa vai melhorar. É muito mais fácil falar que vai melhorar do que você chegar com um negocinho chamado verdade e falar não sei, porque tem alguém acima de nós todos aqui que vai decidir se a pessoa vai, se a pessoa fica, se vai ter um milagre e vai ser curado. Por que não? Eu acredito nisso. Sim. Agora, por que não acontece? Porque eu não sei te explicar por que não acontece. Por que acontece com um e não acontece com o outro? Por que deu certo para você e para mim não dá? Por que no teu diagnóstico fechado há tantos anos você está bem hoje? O meu diagnóstico foi fechado há 2 meses atrás e eu já perdi o movimento total da minha perna, sem promessa de voltar. Eu não tenho essa explicação. Não existe essa explicação. Por isso que quando você consegue entender que existe um propósito além do que o nosso simples entendimento humano, nós começamos a entender que fica mais fácil passar pelo momento de aflição. Porque o meu ser superior, que no meu caso eu chamo de Deus, ele tem um propósito para que aquilo aconteça. E cabe a mim, como um simples humano, como filho, aceitar a decisão dele. Que não é fácil, não é alegre, não é feliz, nem sempre é contente, né? A grande questão é que a gente vem aprendendo a usar os nossos entendimentos, as nossas crenças como caixinhas de
e de, como é que eu posso dizer aqui para vocês, como um gênio da lâmpada. Eu acho que se eu acredito em Deus, eu acredito em Buda, eu acredito em Yahvé, acredito numa entidade, acredito num orixá, eu acho que ele tem que fazer por mim. Isso não é real. Nós não trabalhamos com o gênio da lâmpada, eu não esfrego aqui a garrafinha, sai um gênio e faço pedidos. Na minha concepção, na nossa concepção de fé, a minha e da Bia, nós temos um Deus que ele resolve o que é melhor para mim, o que é melhor pra gente, o que é melhor pra nossa família. Então, cabe a mim, pela minha fé, em acreditar que ele tem o melhor, que ele sabe o que é melhor, que a decisão seja tomada por ele. Isso vai me fazer ficar feliz, vai me fazer ficar triste, eu vou reclamar, vou resmungar, vou bronquear, vou brigar com Deus, mas a última palavra é dele, não cabe a mim. Esse é o lado bom de você acreditar em alguma coisa. Eu acho que é muito interessante essa parte de propósito, né? Porque acho que enquanto o paciente, a gente falou sobre isso em outros episódios, mas quando o paciente está vivendo o luto do diagnóstico, para ele é muito difícil, às vezes, ver uma luz no fim do túnel ou até mesmo ver um propósito dentro do diagnóstico, né? Bom, a Gil eu já contei várias vezes, mas meu pai viveu isso na pele, né? Assim, eu sempre falo que existiu a Bia até os 17, 18 anos, que era uma paciente com esclerose, e a Bia hoje, que não tem nada a ver com a Bia que foi diagnosticada. Era uma Bia revoltada, era uma Bia que perdia um jogo, ficava triste, chorava e falava: por que vocês me deixaram ganhar, já que eu não vou viver muito tempo? Então, assim, era uma Bia bem revoltada. E logo que eu comecei a entender o tratamento em si, e foi no começo da faculdade, foi quando a primeira pessoa que inclusive, né, me incentivou e falou assim: Bia, não faz sentido, tem que ter alguma correlação de comida e esclerose. Foi o meu pai. E quando eu comecei a entender alguns processos, né, de tratamento, e aceitei o tratamento, e é onde eu vejo que foi um grande divisor de águas do meu luto da doença, né, e sair ali do luto da doença, eu nunca vou me esquecer de uma internação que, quando eu cheguei no hospital, a minha médica sempre falava, né? Você tem muito surto por conta do estresse. E eu tava super bem, eu tava, super feliz, realizando várias coisas na faculdade. E assim, tendo uma vida realmente muito feliz. E eu fui internada com um surto que eu, novamente, né, acabei ficando com o lado esquerdo paralisado. E quando eu cheguei no hospital, tava muito cheio o hospital. Meus pais estavam numa rotina caótica de trabalho e em si ia demorar muito tempo para eu subir para internação. Então eu fiquei em observação, né? E eu fiquei em observação junto com uma outra menina, que a gente era mais ou menos da mesma idade, e eu fiquei com a minha tia. E a gente ficou aguardando, né? E essa menina, ela olhava muito para mim assim, e ela não falava comigo, né? E eu olhava para minha tia e falava assim: o que tá olhando e tal? E aí ela, em um determinado momento, falou assim: o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim: então, eu tenho esclerose múltipla, né? Ainda não tinha tantos domínios na fala do que era a doença, mas expliquei mais ou menos pra ela. E aí essa menina começou a chorar, porque eu e minha tia, a gente fala muito pouco, né? Então, assim, mesmo eu estando com metade da língua paralisada, a outra metade estava funcionando, bora falar, né? Tava falando bem enrolado naquele surto, mas acabou dando certo. E aí, essa menina começou a chorar, e eu, né, fiquei com a minha tia ali, assim. A gente, o que foi? Né? Ela falou assim: nossa, você é uma menina igual eu, tem um monte de problema, eu não sei nem como você tá sorrindo e falando feliz aqui, metade do seu rosto tá todo torto, e você tá feliz, e você tá sorrindo. E ela tinha, né, atentado contra a própria vida algumas vezes, e ela tava no hospital sendo internada mais uma vez por conta disso. E ela falou assim: e eu não tenho nada, eu não tenho problema nenhum. E eu tentei fazer isso comigo mesma. E ela falou assim: olha, te conhecer pra mim foi um grande privilégio, e por mais que pra você não faça sentido, mas muito obrigado por você estar aqui hoje doente. Porque se você não estivesse aqui, talvez eu teria passado por isso mais várias vezes. E eu lembro que depois que aquilo aconteceu, quando eu e assim, foi
automaticamente. Ela terminou de falar, já arrumaram um quarto pra gente, a gente se separou, e naquele dia foi um grande divisor de águas pra mim. Não como uma coisa que, Deus me deu a esclerose pra eu ajudar, não é isso, mas eu acredito muito que existem coisas que Deus permite que a gente passe para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Então, hoje eu vejo, apesar de muitas pessoas falarem, né? A esclerose múltipla foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A esclerose múltipla, novamente eu falo, se Deus me desse a opção de escolher, você gostaria ou não de ter? Claro que eu ia escolher não ter. Mas hoje, já tendo, eu falo que foi um dos melhores presentes que Deus pôde me proporcionar viver. Não como pessoa em si, mas pensando nesse processo de ajudar outras vidas. Quantos relatos a gente já não ouviu aqui de pacientes, pessoas que vieram, que já passam comigo há um tempo, ou no consultório, mensagens que a gente recebe. Bia, eu sei que isso é muito chato de dizer, mas que bom que você já teve esse sintoma, que bom que você já teve isso e você, sabe, tá me auxiliando. Então hoje eu não vejo mais, como sempre falaram pra mim, que era um castigo de Deus por pecados que eu tinha cometido ou que os meus pais tinham cometido, mas como algo que foi permissivo para que eu vivesse e isso me tornasse um ser humano melhor também, né? Então não só de ajudar o outro, mas me tornar um ser humano melhor. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, assim. O poder da transformação, foi o que a gente falou, né? A gente acreditar em algo que, bem ou mal, vai nos explicar, não pontos nos pontos, mas vai dar um alento naquilo, né? É o que ajuda a seguir, seja uma doença crônica, seja uma perda precoce de alguém, ou seja o seu próprio atentado à vida, né? Que você foi uma mensagem de Deus, mensagem do ser superior, dependendo daquela menina acreditasse para aquela menina. Então, com base nos exemplos, isso é muito importante. E nesse processo de integração de fé, a gente sabe que a fé ela acaba sendo um pouco primordial na vida desses pacientes, desses familiares. E nós, do lado de cá, de profissionais da saúde, na sua opinião, você acredita que é algo que o profissional da saúde ele deveria integrar aos seus atendimentos, aos seus processos, ou de pelo menos instruir o paciente a buscar sobre isso? Ou você acha que não? O profissional da saúde ele não tem que estimular o paciente a buscar a fé dele? Então, aí é que tá. Eu acho que cabe em cada um dentro do seu código de ética e disciplina, cada profissão tem, né? Você externar aquilo que é legalmente possível. Mas o que eu vejo muito na área médica, na realidade é um descaso. O que acontece é que nós somos mais um, é um número. Você é um número da carteirinha do convênio, ou você é um número do valor que você pagou na consulta particular, ou você é mais um que está ali na fila do SUS, né? E para a grande maioria, obviamente nós temos bastante gente que não faz isso, mas em modo geral eu acho que precisa ser humanizado. Os profissionais de saúde precisam entender que eles estão trabalhando com seres humanos com sentimento. O ser humano tem sentimento. O ser humano, até o profissional da área veterinária, hoje a veterinária está bem mudada, eles tratam o cachorrinho, o gatinho, quando você leva no consultório, com amor e carinho. Você vê médico veterinário, não que não deva fazer isso, que a gente gosta muito de bichinhos, mas às vezes você vê um médico veterinário tratar com amor e carinho muito mais um cachorrinho do que uma mãe que chega com uma criança ali com 40 graus de febre num hospital. E ainda, se bobear, toma uma esculachada. O que eu acho que o profissional da área da saúde precisa entender é que ele está lidando com seres humanos com sentimentos, e que tudo que ele falar ali naquele momento, ele é autoridade. Ele talvez seja a última linha que a pessoa tenha, porque a grande maioria, vamos dizer assim, tem fé em algo. E aqueles que não têm? E o ateu, como é que faz? Para ele, querendo ou não, a fé, que seria uma fé de uma crença em alguém, não divino, mas em alguém humano, a fé que a pessoa está depositando ali, o ateu está depositando, até ateu ficar bravo quando a gente fala isso, mas ele está depositando no médico. E muitas vezes a frieza, quantas vezes a gente passou, né, por frieza, por arrogância,
né? De chegar num hospital, por exemplo, e já com o diagnóstico, olha, é uma menina de 15, 16 anos, está com isso. Você deve ter bebido. Quantas vezes a gente escutou isso? Tá desmaiada lá, deve ser feito de droga, deve estar usando droga e o pai e a mãe não sabem. E você fora, do lado de fora, escutando, muitas vezes o profissional dando risada com o outro falando isso. Você deve ter bebido a noite toda aí, ó, tá aí na bagunça, na gandaia, aí agora tá dando pau, vem pra cá encher o saco. Porque a gente já escutamos isso. Então o que falta é humanidade, é entender, olha, eu estou trabalhando, além da doença física, além de todos os sinais e sintomas, eu tenho sentimento. A vida não é uma anamnese. Isso, aquilo, outro, olha, tá assim, tem reflexo no joelho, não tem, bate o martelinho, bota lá o aparelhinho. Não. E o coração daquela pessoa? E a cabeça daquela pessoa? Eu não sou um grande pesquisador da área, mas pela vida que a gente vem seguindo junto com a Bia, quantos e quantos estudos existem que a fé ajuda a mudar o organismo em hormônio, em fazer coisa que não funcionava funcionar, né? Quantas vezes a medicina não chega num ponto que fala, não sei o que dizer, mas aconteceu. Não sei qual é a sua fé, não sei para quem que você rezou aí, mas deu certo. E ainda com o olhar zombando. Não é que o cara fala, poxa, não é mesmo que deu certo o milagre para aquela pessoa ali? Pode ter acontecido um milagre e a pessoa não tem nada? Ele ainda olha e fala assim, então, continua rezando aí para esse teu Deus aí que tá dando certo. Mas tirando barato, tirando sarro. Né? Então, o que falta é isso. É um pouquinho mais de amor pelo ser humano, amor pelaquela pessoa que está passando por isso, pela família que está do lado de fora. Né? Um cuidado um pouco mais com o emocional. E eu acho que o profissional da área de saúde, ele tem que estimular sim, principalmente quando a pessoa chega, e eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, quando chega principalmente o paciente ou alguém acompanhando, acaba falando um pouco de fé, a gente acredita em Deus, a gente está fazendo isso. Eu acho que você não, mesmo que o profissional não acredite, que ele estimule pelo menos. É mesmo, você tem fé em alguma coisa? Tem, então continua, corre atrás, vai te ajudar, vai ser bom para você. Seja qual for o tipo de profissional de área de saúde, é importante que você estimule a fé da pessoa. Deve ser estimulado. Acho que é isso. E faz muito sentido, né? Dentro dos meus valores pessoais, a humanização faz parte, né? Da minha empresa. A gente trabalha pensando nisso, né? Eu já convivi em muitos centros de reabilitação, né? No meu caso, e que era exatamente isso. O paciente era mais um número. Era, aquela menininha lá da esclerose múltipla, não era a Beatriz, né? Era aquela menininha, aquele senhorzinho que teve um AVC. Não, ele é uma pessoa que tem os seus desejos, tem os seus sonhos, tem uma família. Muitas vezes a gente vê profissionais tomando decisão pelo paciente. Não, você vai tomar essa medicação, mas e se o paciente não quiser tomar aquela medicação? E se ele preferir outra que tem outros efeitos colaterais? Eles não entram para conversar, para agregar, eles impõem, esse o tratamento, ou não é, quer ou não? Não quer, procura outro médico. Procura atrás de outro profissional. E ainda vem a ameaça, mas depois não adianta vir voltar chorando pro consultório se tiver na cadeira de roda. Se tiver ruim, não adianta voltar aqui. Depois que piorar a sua situação, você não vem aqui me perturbar. Então, infelizmente, a gente passa por um momento humano muito agressivo, né? Muito... onde as pessoas querem explicar tudo pela razão. Tudo tem que ter porquê, tudo tem que ter sentido. Todo mundo sabe tudo. Isso é que mata. Ou todo mundo explica tudo. Tem que explicar. Você tem que saber como é que um avião voa, você tem que saber como esse copo é feito. Se você não sabe, você não é um bom profissional. Se você não fizer, você não tá por dentro das coisas legais do mundo. E não é assim. A gente tem que se render, falando por mim, por favor. A gente tem que se render que existe algo muito superior a gente. Nós não somos absolutamente nada. Uma bobeirinha qualquer tira toda a nossa vida, a nossa vaidade em segundos. Então, precisa chegar num ponto em que o ser humano comece a entender que é necessário a busca da fé em algo, seja no que for, na religião que for, mas que ele tenha. No nosso caso, nós acreditamos em Deus.
Nós acreditamos num Deus trino, a gente acredita no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a nossa crença. Então a gente acredita que esse ser superior, ele está fazendo o melhor, ele vai fazer o melhor e as coisas vão ser regidas conforme a vontade dele. Seja o que acontecer, é a vontade dele que vai prevalecer. Para muitos que estão nos vendo, que podem nos ver aí hoje, amanhã, seja lá o dia que ele acesse esse vídeo no YouTube, a hora, pode falar que a gente é louco. Porque quem trabalha com a razão fala que a fé é loucura. Não tem jeito. Pô, como é que você está falando? A tua filha está aí, você não está na pele dela, é por isso que você está falando. Mas tenha certeza que para quem é pai e mãe, a dor ela é muito maior. Porque a gente ainda luta com um negócio chamado impotência. De não poder fazer nada. De você ver a coisa acontecer, você vê o dia a dia, você vê o diagnóstico e a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, essa fé para nós, essa fé em Deus é que dá totalmente a diferença. É o nosso suporte, é o nosso apoio e é o que nos mantém de pé. A Gil agora pode sentir um pouquinho mais do que né? Uma simples gripe num nenenzinho, né? Você tem uma vontade de pegar pra você, uma dorzinha de barriga, uma coliquinha do neném que você quer pegar tudo pra você e falar, tira dela, né? Passa pra mim. Porque pai e mãe de verdade, que inclusive é mais uma coisa chata, né, gente? Porque infelizmente hoje em dia tem acontecido aí um desligamento de pai e mãe muito grande, né? A gente tem de pais vivos, né? A gente tem pessoas que botam no mundo, né? Eu até falo que eu dou aula em outro aspecto, eu dou aula de direito, que não tem nada a ver com o ramo de vocês, mas às vezes a gente escuta, né? Quando vai falar alguma coisa de pai, esse tipo de coisa, a gente tem hoje em dia eu sinto uma repulsa muito grande, principalmente na figura pai, né? Porque infelizmente tem pessoas aí que colocaram o filho no mundo e eu uso até um termo um pouco mais agressivo, eu falo que ele foi simplesmente um doador de sêmen, ele foi lá, doou o sêmen e foi embora. É o genitor, que muitas mães falam. Foi lá, doou o sêmen e foi embora. E o pai, infelizmente essa palavra pai hoje está com um grande estigma. Mas quem é pai e mãe de verdade, eu tenho certeza que está nos ouvindo, que está nos vendo, obviamente pediu para trocar. E na loucura você faz pacto, você faz qualquer negócio que seja possível para que você tire a doença do teu filho e passe para você. Mas o mistério não é esse, é muito mais além. Sim. Ainda mais lembrando que na fé que a gente professa, é o maior pai que ama mais a todos é que está viabilizando que isso tudo aconteça. Então se ele está viabilizando, quem sou eu? E acho que na nossa crença é aquilo, né? Se ele mesmo deu o filho em nosso favor, ele não só permite algumas coisas, mas ele também passou por esse processo de dificuldade. Então, assim, dentro daquilo que a gente acredita, claro, mas... Então, acho que ele, acima de tudo, sabe o que você, como pai, passa. Não só saber, mas com certeza, além do conhecimento, ele passou, né? Ele sentiu o que é. Então, para quem é pai e mãe e está passando por isso nesse momento, tenha uma certeza, se você não tem ainda, busca fé em alguma coisa. Vai buscar um Deus, vai buscar um ser divino que possa te apoiar nesse momento. Porque no nosso caso, como eu falei, o Deus que nós servimos, ele teve isso na própria pele e na própria pele do próprio filho. Olha que loucura, né? Para nós, falando assim, fala, nossa, que loucura, essa gente viaja. Muitas vezes quem tá vendo fala assim, nossa, é muita loucura, fé, religião, já liga uma coisa na outra, por isso que eu costumo desligar uma coisa da outra. Eles estão, é muito mais fácil fazer dessa maneira, eles se escondem atrás disso, está escondendo os verdadeiros sentimentos. O verdadeiro sentimento, ele existe a revolta, existe a tristeza, existe a raiva, lógico que existe. Só que ela é contida e sufocada pela promessa de que eu sei o que eu estou fazendo, filho. O propósito é meu. Você segura aí. Dá conta das coisas. Você segura aí, como você mesma disse, né? Como eu diria, é bíblico essa questão, mas até a dona Irã Barbosa falava, para aqueles que não acreditam muito, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, não é isso? E se você está passando é porque você aguenta. Sim.
seja com teu filho ou você propriamente passando, né? Sentindo aí na carne, sentindo na pele a tua dificuldade. Então, continue perseverando, continue tendo fé. E se você não tem, busca e tenta sair da razão. A razão absoluta, ela não é regra. A razão absoluta, ela é muito boa para matemática, para física, para química, mas pro lado de humanas você precisa ter algo além. E tem muita coisa que a gente não vê, que não é palpável, mas que existe, que tá ali, né? Uma das traduções aí de fé, de entendimento, né? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se acredita. Né? A gente não precisa ver tudo. Na nossa fé, a gente fala, né, tem uma frase bem interessante de Jesus, que é: bendito aqueles que não viram e creram. Essa aqui é bacana a coisa. Até agora a gente está falando das pessoas que não têm fé, para elas terem fé, né? E como a fé é importante, a religião. Mas a gente sabe que há pessoas que passam do limite, sim, né? Que passam dessa fé saudável. Até que ponto é saudável ter a fé? E se você já vivenciou algum caso de algum paciente que, em nome da fé, se pôs em risco ou parou algum tratamento em nome de Deus, falando que ele tinha sido curado e na verdade não foi, algumas situações desse tipo. Isso é bem complexo, né? Porque a gente tem que entender que a fé, na realidade, ela é algo pessoal, estrutural, que aquilo vai dar o suporte da subsistência da pessoa. Muito bem. Só que dentro da fé, quando você acredita em Deus, você tem que pensar o seguinte: se ele criou tudo, ele criou profissionais e ele criou situações para te ajudar. Infelizmente, nós temos alguns líderes de diversas religiões aí que acabam trazendo uma briga de séculos entre a fé e a ciência, né? E a gente sabe que isso não pode existir, tem que andar junto. A fé, ela é um suporte para a ciência. Agora, abandonar o tratamento é realmente desistir. Quando você cai nessa... Muitas vezes você pode até estar sendo induzido por uma armadilha. Aí, olha, vou parar, não vou tomar mais remédio. Olha, não toma mais esse remédio, não faça mais isso. Simplesmente você tem que acreditar em tal coisa. Não é esse o caminho, não é esse. O caminho a medicina existe? Existe, muito bem. O que a medicina pode fazer por mim? Então eu vou correr atrás disso. O que a área de saúde pode me proporcionar? Eu tenho que correr atrás disso. Mais uma vez, a fé, ela funciona, mas até dar um exemplo mais fora da área. A fé funciona, mas não adianta eu ficar deitado na cama esperando. Eu tenho fé que tudo vai melhorar. Tem. Eu tenho fé que eu vou... Para tudo. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Tem. Não manda um currículo. Não levanta da cama, não faz um contato, não tem um network, não conversa com ninguém, não corre atrás. Eu tenho fé, não faz um curso, não estuda, não procura melhorar. Eu vou ter um aumento lá, eu quero ter um aumento de salário. Tá, quantos cursos você fez? Nenhum. O que você faz da vida? Nada. O que você passa o dia fazendo? Eu jogo o joguinho. Milagres existem, mas você tem que fazer por onde, né? Não vai cair do céu. Olha, eu fui diagnosticado com uma doença complicada, incurável, que não tem por enquanto um prognóstico, um tempo que vai sair uma cura. Muito bem, o que eu faço? Eu vou ficar parado? Não, eu vou correr atrás das coisas que são boas e que melhorem meu suporte de vida, que me dê uma condição de vida melhor naquilo que eu tenho. Então, o que eu posso fazer? Eu vou buscar a área médica, vou buscar a ciência para me ajudar e vou buscar a fé, o lado espiritual para me manter. Essas são as duas coisas que você tem que fazer. Tem que procurar terapia, psicólogo, tem que procurar os profissionais da área para te ajudar a passar. Agora, se você ficar parado esperando, vai piorar tudo. Não tem como. Eu já recebi várias pacientes que tinham isso, assim, mas eu vou parar, né, o tratamento porque eu acredito que Deus vai me curar. Maravilha, se você tem essa fé, ótimo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai caminhar da seguinte forma. O natural, você precisa fazer.
O natural é o humano, é o que a gente tem o controle. Sim. Agora, se você tem a fé, você não vai tirá-la dali, você vai deixar. Então, o sobrenatural deixa que a sua divindade superior trabalha. Sim. Você faz o que está ao seu alcance. E se for realmente para você ser curada, maravilha, que siga assim. Mas deixe o sobrenatural com o ser divino e não com você. É que nem eu falo para os pacientes em relação à cura, né? Eles falam assim, vai vir uma cura, se Deus quiser. Com certeza, eu creio também que vai vir uma cura. Só que adianta você vir uma cura, você não ter mais surtos ou inflamação e você não fizer por onde, não comer direito, não fazer um exercício e se manter bem hoje, você só vai ficar pensando na cura que vai vir no futuro. E como vai ser sua vida hoje? Né? Então, hoje eu tenho que fazer o que eu posso hoje. Minha cura não vai vir hoje, né? Deus não vai me curar hoje, agora, nesse segundo. Então, eu tenho que ficar bem para que quando vier, eu puder desfrutar dessa cura. Se eu já tô sofrendo agora, tô com dificuldade de andar, tô com fadiga, quando vier a cura, eu não vou estar no meu potencial máximo para desfrutar dessa cura, né? Seja uma cura divina, uma cura científica, médica. Mas eu preciso estar bem para que quando ela chegue, eu desfrute dela, né? Esse é um ponto que todo mundo esquece. Vou ficar sentada assistindo Netflix enquanto Deus opera lá o que ele quer fazer. Não dá. É aquela história, né? Não tem a cura ainda. Que também é a questão que nós temos fé que virá. Exato. Mas eu tenho o quê? O controle. Eu posso controlar melhor? Sim. Então, se eu posso controlar melhor, por que eu não vou fazer isso? É uma espécie de você estar buscando uma forma de cura. Uma forma de cura hoje qual é? O controle. Nós tínhamos aqui, vou dar um exemplo mais ou menos. Nós tínhamos na minha época de adolescência, tinha a questão do HIV em grande evidência. Uhum. Coisa que tiraram de evidência hoje. Então, só que naquela época mostrava-se só na televisão ou em todos os meios, só a pessoa na fase terminal. Era muito mais rápido, era muito mais intenso. Uhum. Aí o que acontece? Foi passando o tempo, até hoje, 2024, tem cura? Não. Mas tem o quê? Um controle muito maior do que existia em 1980. Com certeza. Então o cara de 1980, ele tinha uma possibilidade de um risco de morte extremamente maior e mais rápido, porque não tinha a situação medicamentosa que tem hoje. Sim. É um leigo falando, tá? Não sou um profissional, pelo amor de Deus. Mas as pessoas hoje diagnosticadas com HIV, elas permanecem vivendo de forma normal, de forma normal, por anos. Eles conseguem até ficar indetectáveis, né? Indetectáveis. Por quê? Porque existe um negócio chamado controle. Talvez no primeiro momento a cura da esclerose não chegue tão rápido, mas com certeza a ciência não parou, vocês que participam de congressos, estão mais atuantes, para que aumente cada vez mais a capacidade do controle. Com certeza. Então deu um surto, mas eu já perdi o movimento da mão esquerda. Tá, mas eu não vou perder o da direita, porque eu vou correr atrás. Eu não vou deixar subir para o braço, eu vou trazer de volta a minha mão funcionando. E eu tenho fé que a minha mão vai voltar a funcionar por 2 motivos, porque eu estou fazendo e porque eu acredito que Deus pode mudar. Exatamente. Essa é a pegada. Fácil é? De jeito nenhum. Não quer, né? Tá falando porque não é com você, tá falando porque você tá aí tranquilão, tá no podcast e tal. Mas e aí? E eu aqui? Muda. Faz mudar, corre atrás. Se você não correr atrás, ninguém vai correr por você. Sem dúvida. Essa é a grande chave. Sim. E assim, além de pacientes, né, a gente tem muitos familiares que acabam nos assistindo, nos ouvindo e que às vezes são os únicos que estão correndo atrás de informação, porque às vezes o próprio paciente ainda não quer saber, né, sobre o diagnóstico. Se você tivesse a oportunidade de voltar para o seu eu, de quando eu tinha 12 anos e fui diagnosticada, o que você se falaria e até como algo que você daria de recado, né, para os familiares de alguém que está sendo diagnosticado agora, assim, qual que seria a frase, a chave que você deixaria para você de quando eu tinha 12 anos? Difícil, né? Se a gente tivesse poder de voltar atrás, seria maravilhoso, né? Para tantas coisas. Aproveitando o tema do dia. Aumenta a tua fé, meu amigo. Primeira coisa, aumenta a tua fé.
acredita cada vez mais que Deus vai fazer o melhor e, em contrapartida, estimula mais a tua filha, estimula mais ela a correr atrás de se cuidar, cuida mais dela, dá mais amor, dá mais carinho, dá mais atenção, dá mais colo. Difícil. Vocês acham que eu sou chorona porque vocês não conhecem ele. Mas só pedir pro Harry Potter trazer o Vira-Tempo, a gente pode testar, quem sabe? Nunca consegui assistir esse bonequinho. Já tentei. Diversas vezes, mas eu nunca consegui. Pra mim é muito chato. Ela fica brava, mas é muito chato. Todo pai sempre tem algum defeitinho, né? Não gostar de Harry Potter é um dos únicos. Só pra gente diminuir um pouquinho o clima, assim. Quando meu pai era vivo, eu andava no carro com ele, e o meu pai punha numa rádio específica chamada Alfa FM. Eu odiava Alfa FM, eu queria ouvir a Jovem Pan, né? Porque tocava as músicas legais. Tocava Backstreet Boys, Spice Girls. Hoje em dia, eles tocam na Alfa. Porque ficaram velhinhos. Ficaram velhinhos eu também, então era só pra descontrair isso. Nossa, fala isso não, se vocês estão velhos, eu sou o quê? Gente, eu só escuto Alfa FM. Por causa dele, inclusive, viu? A gente tenta dar os bons caminhos, pelo menos, né? Mas voltar atrás de poder falar, poder dizer. É uma palavrinha muito complicada, né? É que nem o galo, né? O galo é um bicho legal que ele é até usado, né, em alguns momentos, né? O galo é um bichinho perseverante. Não importa o dia, não importa o clima, não importa o que está acontecendo, ele desperta de manhã, tá com neve, tá com sol, ele desperta, ele canta, né? Ele persevera. Então a gente precisa perseverar. É isso, cada vez mais. Persevera, não desiste, não entrega. Pai, mãe, aí você que é parente, amigo, o suporte é essencial. Eu acho que talvez um sentimento que seja muito ruim para quem está nessa pegada, e principalmente para quem está no começo do diagnóstico, é o medo de ficar sozinho, né? E não olha o final da reta, não olha o final da estrada, olha o começo, porque o final não depende de você. O final, você tem uma parcela onde você vai fazer o melhor para ir pelo caminho, você vai procurar o caminho melhor. Ninguém quer fazer uma viagem começando pela estrada esburacada, quebrada, na beira do abismo. Você vai procurar a estrada mais asfaltada, uma estrada mais confortável, uma estrada mais segura, mais bem sinalizada, mais bem protegida, para você ter um caminho melhor. Agora, onde esse caminho vai terminar, ele vai depender única e exclusivamente de Deus. Perfeito. E agora a gente tem um bloco de um quadro diferente que a gente tem, que são mitos e verdades, né? Então a gente vai trazer, Alberto, algumas frases para você, e você vai dizer se ela é mito ou é verdade. Se quiser comentar algo mais sobre ela, fica à vontade. Vamos lá. Tá? Então a gente vai fazer um jogralzinho aqui, uma frase cada uma. Vamos lá, eu não sou o melhor cara com câmeras, assim, essas coisas, tô meio perdido aqui, mas vamos lá. Fica em paz, tá arrasando. Mas vamos lá, Alberto. É mito ou verdade que quem tem esclerose múltipla tem que ser de alguma religião específica? Mito, qualquer uma. Quem tem esclerose múltipla, na minha opinião, tem que ter fé. Fé. Não importa o apego, a fé que ela professe, mas ela tem que ter fé. Na minha opinião, tá? Sim. Agora, religião específica, não. Perfeito. Quem tem esclerose múltipla pode ter mais de uma religião? Verdade ou mito? Qualquer pessoa, independente da esclerose múltipla ou não, se for possível dentro da religião dela, a gente vai entrar em teologia, dar uma briga danada. Aí eu acho que ela pode professar aquilo que ela quiser. O brasileiro é múltiplo. Vou dar um exemplo que acontece com a maioria das famílias. Ele vai na missa, ele vai no casamento, na quinta-feira ele vai no terreiro, de vez em quando é convidado, vai no culto. É assim que funciona. O brasileiro, ele é um ser místico e ele gosta de procurar incansavelmente pelas coisas do divino.
Tá? Então, eu acredito, lógico, se você for pegar para um líder religioso e falar, eu sou da religião A, eu vou até a religião B, ele não vai deixar. Né? Mas eu entendo que cada um aí corra atrás daquilo que se sinta melhor. Excelente. E Alberto, quem tem esclerose múltipla pode parar de tomar o remédio porque Deus mandou ou Deus o curou? Vou me atrever aqui, até posso estar falando alguma heresia. Mas Deus vai usar o seu médico para falar se você tem que parar ou não. E com certeza seu médico não vai ser tão delicado. Não vai ser tão delicado, na minha crença não. Eu acredito que o médico foi colocado justamente na sua vida para que ele coordene a parte física, a parte espiritual fica com Deus. Mito ou verdade? Quem tem EM pode ter a consciência tranquila de que não está pagando pecado. Então, vamos lá. Dentro daquilo que eu acredito e da fé que eu professo, não está pagando pecado nem seu, nem da família, nem maldição hereditária, nem o nome que inventarem aí. Isso não tem nada a ver. A culpa, tenha certeza de que a culpa não é sua. Você não fez, no meu entendimento, nada que fizesse com que você viesse a desenvolver esse quadro. Você não tem nenhuma... não tem que ser sacrificado, não tem que ser martirizado, não tem que ser penalizado nem punido por nada disso. E quem tem esclerose múltipla pode ser ateu? Claro, é uma opção dele, mas mesmo sendo ateu, acredite na ciência, né? Tenha fé, uma fé diferente, uma fé na razão, uma fé científica, que a ciência pode te curar, a ciência pode melhorar sua qualidade de vida, a ciência pode te trazer boas condições, né, e melhorar muito o seu quadro. Né? Então, o direito de ser ateu e de ter fé, ele é garantido. Então, você não precisa, né, como nós levamos mais para o meu lado do incentivo da fé, né, mas com certeza o ateu tem total liberdade e também não vai ser penalizado por isso. Espiritualmente não será penalizado por isso. E já que a gente está falando fé e religião, né, vamos deixar o último mito ou verdade no seu livre-arbítrio. Tem algum mito ou verdade que você acha que seja importante, que você assim, já tenha ouvido na história do meu diagnóstico ou de outras doenças mesmo, assim, seja de mito ou de verdade que você acha que é importante de falar? Poxa vida, foram tantas coisas que a gente falou, que a gente escutou durante esse tempo, toda essa jornada. Pô, me ajuda aí, vamos ver. De que falaram, coisa assim, me lembra? Pra mim já falaram muito, né? Também pra mim já falaram tanta coisa. Facilitar, vai. Escutamos muitas verdades, e escutamos muitas mentiras, muitos mitos. E tem que filtrar muito o que se escuta, tem que entender que, infelizmente, nem todas as pessoas têm sabedoria. Sabedoria que eu digo não é de conhecimento científico, mas de conhecimento humano, de conhecimento divino. Tem pessoas que realmente são más, tem pessoas que gostam de colocar as outras o mais para baixo possível. Tem pessoas que falam que o parente morreu, né? Fica tranquila, minha nora já morreu disso daí, então não se preocupa não, ela morreu rapidinho, não vai passar rápido, né? Como a gente já escutou, chega a ser... Mas tudo bem, né? Mitos e verdades a gente vai escutar muito e vai continuar escutando um monte, mas tente absorver só aquilo que é verdade. Tente absorver o que te faz bem, né? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Esse é o mistério. É só para compartilhar com vocês, assim, que eu acho isso muito importante pelo seguinte, quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava num momento de muito estresse, né, muito trabalho, e morando sozinha, longe da minha família, e totalmente desconectada com a minha fé. Eu vim de origem católica, mas eu acredito muito na doutrina do espiritismo, sempre me fez muito bem, e naquele momento eu estava totalmente afastada da minha fé, não tinha momentos para mim mesmo, né, de olhar internamente e tal,
E quando veio o diagnóstico foi um baque, assim, na minha vida, e foi na verdade, um soco na cara para falar assim, olha, presta atenção na sua vida, você está fazendo errado, né? Cuida mais de você. Então, eu hoje falo, inclusive, isso, né? Que a dor, ela é um sinal de alerta para a gente entender que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. É o nosso corpo gritando e te falando que você tem que olhar para dentro. E naquele momento foi muito importante para mim. Eu voltei totalmente a me conectar com o espiritismo, participei de muitas sessões que me fizeram muito bem. Eu tive muitas mensagens sendo enviadas ali nas palestras e tal, tomei passes, fiz cirurgia espiritual, e isso me conectou também com a minha família. Então, foi um momento de fé que a gente se agarrou né, juntas na fé, para entender o que estava acontecendo, para rezar, para ter algo em que acreditar, né? Então, independente da religião da pessoa, eu acho que esse momento, né, de pesquisa, de diagnóstico, é importantíssimo a gente ter essa clareza de, tipo assim, preciso olhar para dentro, preciso ter fé, preciso começar a rezar para mim mesmo, conversar comigo, né? Entender meu dia, entender o que está acontecendo comigo. Eu acho importantíssimo esse tema, muito legal que vocês vão falar. E o último que eu vou falar, né, foi com base no que a gente ouviu no nosso episódio anterior, da Luísa falando, né, que é mito ou é verdade que a religião, que a fé pode aproximar famílias que foram separadas ou aproximar famílias que foram, às vezes, destruídas ou afastadas por conta do diagnóstico. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito da fé. É reunir a família, não só ligar o ser humano, né, ao divino, mas trazer a família de volta, né? Importante demais. Trazer o perdão, trazer o carinho, trazer novamente o amor. Essa fé, isso aqui que deve mover, né? Você imagina, lembrando que nem todo mundo, né, quando a gente está falando, nem todo mundo está preparado para receber. Tem pai e mãe que vai receber, vai entrar numa paranoia, vai entrar num pânico, vai entrar numa loucura desenfreada. E cada ser humano tem uma reação. Cada ser humano vai reagir de um jeito no momento que vai ser falado. Eu fico pensando muitas vezes como é que reagiria uma pessoa. A gente já passou por isso, a gente já teve que escutar, eu já tive que escutar o jeito que eu queria que minha mãe morresse. Se eu queria que eu levasse, que ela voltasse para casa e morresse afogada no próprio sangue. Cruel isso, né? Uhum. Ou se eu e minhas irmãs decidindo isso, ou se a gente queria que ela ficasse no hospital e que ela fosse sedada até fazer a passagem dela. Isso é coisa que se fala para 3 filhos ali, né? A gente vamos escolher como uma mãe vai morrer, a forma nesse momento agora. Então, cada um tem um jeito. Tem gente que surta, desmaia, infarta. Tem outros que falam, não, eu vou ter que segurar essa barra, né, sozinho, vou ter que ver o que eu vou fazer. Então, eu vejo que as pessoas aí, na realidade, mais uma vez, quem te ajuda a passar pelas dificuldades é a fé. Quem te ajuda a passar pelas dificuldades é Deus. Seja o nome que você queira dar para ele. Grande arquiteto do universo, Deus, Krishna, você escolhe aí o nome que você queira dar, assim por diante. Mas quem te ajuda é a sua fé. Sim, e é muito interessante porque quantas histórias provavelmente você já ouviu muito, né? De pacientes que depois do diagnóstico começaram a tinham muitas brigas na família e depois a família com um olhar mais carinhoso, mais sensível, voltou e teve o processo do perdão ali. O quanto isso libertou muitas pessoas de perdoar ali, né? Eu escutei um vídeo essa semana que eu acho que cabe muito nessa fala. Um químico muito relevante dentro da área dele, e ele falou assim que todas as moléculas têm uma capacidade de saturação máxima, né? Então, quando você quer colocar na sua maior área, né, ali, você dentro de um bloco, você vai colocando átomos, em algum momento ela vai explodir ali, colapsar. E a forma mais elevada daquilo é o é o prefixo per, né? Então a gente tem o permanganato, o peróxido, é a sua forma mais... a última limitação antes, né, de se expandir a ponto até de explodir. E o amor,
a gente fala que ele é o contrário do egoísmo, né? Então, ao invés de você ser egoísta, quando você ama alguém, você consegue se doar pelo outro. E o amor na sua forma mais plena, mais completa, ele é o perdoar, né? Então, quantas famílias depois de um diagnóstico conseguem se reconectar através do perdão, através do amor pleno, né, ali nesse processo. Então, como a família está envolvida em tudo isso, né? E tem uma frase do Fernando Pessoa que é bem legal. Fala o seguinte: o ser humano, o homem, é um cadáver adiado. E é forte isso. Poxa, eu sou um cadáver adiado? Eu sou, você é, todos nós somos. O que interessa é como você vai passar da sua fase de ser humano até virar cadáver. Que essa ninguém vai fugir. Essa não tem como. Essa não tem uma fórmula matemática, uma receita científica para isso. E você, tendo a fé, você passa de uma maneira muito mais fácil. Muito mais tranquila, muito mais segura, muito mais protegido. E você, com fé, consegue... A fé te ajuda a perdoar o teu parente, a fé te ajuda a amar um pouco mais. A fé não é simplesmente só acreditar, mas ela te ajuda a você fazer coisas que são humanamente impossíveis. Muito bem. Quantas coisas importantes a gente falou hoje. A gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. E a gente também tem um quadro, né, que se você pudesse se conectar hoje, agora, né, através da sua fala, com todos os EMers do mundo, se todos eles agora tivessem o poder de te ouvir, qual recado, qual mensagem você passaria para eles? Vou relembrar uma frase. Eu estou até aprendendo a mexer com câmera agora. Vou até uma que eu acabei de falar, que eu acho que é importante. Você que sofreu um diagnóstico, você que já tem aí, já está passando, lutando há anos, traz à sua memória, à sua mente aquilo que te dá esperança. Traz para a sua vida, à sua mente, aquilo que te traga suporte de coisas boas. Não fique preocupado com o que vem, o que vai acontecer amanhã. Viva o teu melhor hoje. Enche o teu coração com as coisas boas. Se você entende aí que sejam boas energias, bons fluidos, seja lá o que for, mas traz para o teu coração só aquilo, para a tua mente, para a tua vida, só aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz tranquilidade, aquilo que te traz paz. Aquilo que te traz tristeza, aquilo que te traz amargura, aquilo que te afasta das pessoas, tenta eliminar do teu dia a dia, né? Nós trazemos à nossa memória, à nossa mente, o que nos alimenta de fé e esperança. É isso. Sem dúvida. Bom, para quem tá em casa, né, Alberto, mas para mim aqui é pai. Realmente é sempre inspirador poder, né, conversar com você. A gente sabe que hoje eu não moro mais na casa dos meus pais, mas quantas horas a gente perdeu, assim, em pensamento, ia ver, sabe, já era de madrugada, em tantas conversas, em tantas questões, assim, então... Quantas horas a gente ganhou. E quantas horas a gente investiu, né, nesse conhecimento, e realmente é inspirador poder dividir um pouquinho, porque imagina, quase nada aí do seu conhecimento com tantas pessoas. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa vivência. Como eu comecei dizendo, né, uma grande inspiração, um grande exemplo de profissional, de base de tratamento. Eu falo que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter, eu não vou falar nem 10%, porque já seria muito, mas 1% do pai que eu tive, seria tão mais fácil ter o diagnóstico, né? Então, assim, eu desejo a todos vocês que estão nos assistindo um pai como o meu, né? Porque realmente foi uma pessoa que sempre esteve ali na minha base, na minha retaguarda de vida. Então, muito obrigada por você ter aceitado esse convite e por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua jornada como pai, mas também de fé com a gente que tem um diagnóstico e que, né, são familiares de pacientes com um diagnóstico. Eu que agradeço. Como você falou, sou chorão, nem falo muito, porque senão já vi. Você, olha, ela falou que não mora mais com a gente, lógico, casou, mas continua sendo o bebezinho do papai. Sim. Né? Não tem como fugir disso. E que
Que Deus abençoe todos vocês e encha vocês cada vez mais de saúde e proteja cada vez mais a todos e a família de vocês. É o que eu desejo do fundo do coração. Alberto, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui. Aprendemos muito e espero que todos que estão nos escutando também tenham aproveitado bastante sobre isso. E eu quero agradecer também a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente para mais um episódio do Desesclerosando. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, corre lá e siga as minhas redes sociais, onde você vai aprender sobre fisioterapia, esclerose múltipla, exercício e tudo que você precisa para viver bem. E a Bia? Também nas minhas redes sociais, todos os dias falando com vocês sobre alimentação, na esclerose múltipla, na neuromielite óptica, enfim, como a alimentação pode te ajudar na redução dos sintomas e de tudo que a gente falou hoje, né? Em controle e tudo isso. Então, as nossas redes sociais estão abertas e as redes sociais do nosso podcast também. Então, compartilhe com a gente aqui nos comentários, coloque como é a fé para você, né? Paciente ou familiar também. E se você não nos segue lá pelo podcast Desesclerosando, nos siga também nas redes sociais e não se esqueçam de ativar os sininhos de notificação, porque sempre que a gente postar um novo episódio, você recebe em primeira mão. A gente tá aqui para quebrar tabus e trazer temas cada vez melhores para você. Então, deixe seu comentário, deixe seu like no seu vídeo e vamos distribuir esse conteúdo do Desesclerosando para cada vez mais pessoas. Muito obrigada para você que ficou aqui. Obrigada, Alberto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Ô, Andrés, minha barriga aí no vídeo tá como? Tá bom? Putz, mano. Tá grande, eu dou na sua cara, hein? Tá grande, eu dou na sua cara, hein? Aqui tem coragem. Quando a Juliana está com 4 meses, abre uma barriga tão maior quanto a tua. Ai, ora, ele desconsidera. Não! E no Desesclerosando de hoje, nós vamos receber um convidado especialíssimo, que é presidente da comissão de... Que eu faço? Não, eu vou conseguir, gente. Vou, fé. Presidente da Tenham Comissão fé. de Direito e Liberdade Religiosa. Tá. 2 horas depois. E no Desesclerosando de hoje, nós vamos receber um convidado especialíssimo, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Desculpa, Aurélio. Bora. Ele tá acostumado comigo já. Vamos lá. Vocês não veem eu gravando pro YouTube. Isso vai pro os erros de gravação no final. Vai. Ah, ele adora muito lá. Vamos ter fé, vamos ter fé. Pera.